Um clássico que mexe com o nosso coração e principalmente com a nossa mente. Uma direção firme, precisa, atuações fantásticas. Sem sombra de dúvida, um grande filme dos anos 70 e que alavancou a carreira de futuros grandes astros e estrelas do mundo do cinema. Qual é o filme que eu estou falando? Depois da vinheta, você vai ficar sabendo. Miss, do you think it might be possible to turn that music down so maybe a couple of the boys could talk? Your hand is staining my window. Olá, amantes das sétima arte e cinéfilos de plantão, tudo bem por aí? Por aqui tá tudo muito certo. Edson Santos de volta aqui no nosso canal com mais um vídeo, desta feita para a gente falar, nesta série, sequência, como vocês queiram batizar, apenas um quadro que a gente criou, que é um filme chamado Um Estranho no Ninho. Exatamente, nossa homenagem para esse grandioso filme, uma produção de 1975. Tem na direção o Miles Forman, tá? Que é uma adaptação também do livro do mesmo nome de Ken Kesey, Um Estranho no Ninho. E claro, como você deve saber, Um Estranho no Ninho conta com um elenco de peso, atores que estavam começando ainda, estavam em início de carreira, mas temos já a presença do grande ator Jack Nicholson, ele que faz o papel de Randall McMurphy. Também temos a presença incomparável, incontestável e sempre talentosa Louise Fletcher, ela faz o papel da enfermeira Rachel. Também neste filme, quem é que está estreando? Dois grandes futuros astros do cinema norte-americano, o Danny DeVito e também o Christopher Lloyd. Eles fazem o papel dos pacientes Martini e Tabor, e também Will Simpson, que faz o papel de um chefe indígena. Mas afinal de contas, qual é a história do Estranho no Ninho? Bom, a história traça o perfil do personagem de Jack Nicholson, o McMurphy, que é um bandido, tá? Ele havia sido julgado e condenado para a prisão, para ir para um presídio, só que numa jogada de mestre, ele termina convencendo a polícia de que ele não bate bem no juízo, que ele tem problemas psicológicos, problemas mentais, e aí ele é transferido, em vez de ir para um presídio, ele é transferido para um hospital psiquiátrico e lá ele vai ter que ser tratado como tal. Só que ao chegar lá, ele dá de cara, ele bate de frente com a enfermeira Rashad, que de um certo modo é uma personagem casca grossa, tá? Ela não precisa ser exagerada no seu comportamento para tomar conta dos pacientes. A bem da verdade, ela com seu jeito calmo, frio e calculista consegue manipular tudo que está ali dentro daquele hospital. Quando o McMurphy chega, ele literalmente vai bagunçar todo o coreto. Com seu comportamento, não vou dizer agressivo, mas com seu comportamento rebelde, o seu jeito bem simplório, bem cínico de ser, ele começa a chamar a atenção dos pacientes ao seu redor, que nunca viram o comportamento daquele, que a maioria dos pacientes de hospital psiquiátrico, a gente sabe, são pessoas que tomam remédio em excesso, se comportam ou às vezes introspectivo demais, ou às vezes exagerado demais. Já no caso do McMurphy, não. Quando ele percebe todo aquele ambiente, ele não, aqui eu vou deitar e rolar, aqui eu vou tomar conta. Inclusive, ele começa a bater de frente com a enfermeira e aí ele percebe através desses momentos em que ele discute com ela que é a dominadora daquela situação. Em diversas vezes também, alguns psiquiatras começam a questionar a verdadeira insanidade do McMurphy. Ele diz, você acha que você é maluco, você não bate bem da cabeça? E ele disse que não, se eu fosse, você acha que para mim ser maluco da cabeça eu tenho que fazer para exagerar nas atitudes? Não, eu posso ser uma pessoa completamente instável, mas ter consciência de minhas capacidades. O filme joga exatamente muito com isso, a questão do que é realidade e do que é fantasia dentro do hospital psiquiátrico. E aí a gente pode fazer um comparativo também em relação ao poder, tá? Ao sistema em si. Quando o McMurphy começa a bater de frente com a enfermeira, ela que toma conta de todo aquele sistema, entre aspas, opressor, ele começa a demonstrar uma
através de sua rebeldia, a necessidade de sua identificação, de que nós, seres humanos, entre aspas, comuns, também podemos reclamar, também podemos debater, também podemos ir de contra um sistema que, de certo modo, não nos oferece aquela verdadeira liberdade e aquele verdadeiro convívio com as pessoas, que deveria ser algo mais simples, deveria ser algo mais harmonioso. Através desses conflitos que o McMurphy tem com a enfermeira, os outros doentes, né, os outros pacientes começam a perceber, e indiretamente ele vai, através desse comportamento, ele vai manipulando, ele vai conquistando a confiança desses pacientes com o seu jeito totalmente libertário que ele quer dar, mostrar para os pacientes que isso também pode ter sua liberdade. E ele fica mais impressionado ainda quando, em alguns diálogos, ele termina sendo convencido, né? Ele termina sendo convencido no sentido de que muitos dos pacientes que ali estão por conta própria. Em um determinado diálogo em que a enfermeira está numa reunião, né, de debate para esclarecer algumas dúvidas, para um desabafo, para uma conversa com seus pacientes, ela termina revelando para o McMurphy que o sistema que está ali, as pessoas que estão fazendo parte daquele sistema estão por livre e espontânea vontade. Ninguém está sendo contra o sistema, todos aceitaram porque sabem que tem erros cometidos, que tem situações que cometeram de gravidade e que eles precisam pagar por esses erros. E aí o McMurphy fica, caramba, vocês podem sair daqui, mas vocês não querem. Por quê? Por que vocês não querem? Porque vocês têm consciência que estão errados, mas errar também é o direito do ser humano. Quando nós estamos convivendo numa sociedade em que existe, essa própria sociedade começa a reprimir o comportamento do ser humano e esse ser humano não consegue lidar com isso, não consegue bater de frente, o que acontece? Muitas vezes nós ficamos reprimidos. E é exatamente isso que acontece com o personagem de um índio, né? O chefe indígena que está lá preso também, em que aparentemente ele está simplesmente aceitando o sistema. Só que em um dado momento, ele aceita o sistema porque ele literalmente é surdo e é mudo. Essa atitude de surdez e de mudez leva a você entender que aquele personagem está aceitando tudo que está sendo feito, tudo que está sendo dito, de uma forma assim, olha, estou aqui no meu canto quieto, vou ficar desse jeito, porque agindo dessa forma não vou prejudicar ninguém. E é aí que a gente percebe, a gente fica sabendo em um determinado diálogo entre aspas, tá? Mas entre o McMurphy e esse chefe indígena, quando ele oferece um chiclete para ele percebe, caramba, peraí, você me ouve? Então você fala também. E aí ele fica surpreso ao saber que aquele chefe tanto escuta como também sabe e pode falar. Através exatamente desse momento, o McMurphy percebe, caramba, você é um cara esperto, você está simplesmente se adaptando, né? Você se adaptou a esse regime, aceitou esse regime para ficar na sua. Mas será que essa atitude desse chefe, ela é realmente o ideal diante de uma sociedade opressora? Talvez não seja, mas para o ponto de vista dele, melhor eu aceitar, melhor eu ficar calado em silêncio e saber escutar, porque eu ouvindo mais, eu aprendo mais, absorvo mais e não vou me meter em confusão. Foi nesse comportamento que ele resolveu, através dessa atitude, se manter dentro de um regime. Só que o McMurphy, sendo um personagem, sendo uma pessoa que procura sua liberdade, que quer demonstrar que nós podemos ser o que nós quisermos dentro de uma sociedade, mesmo sendo uma sociedade opressora, nós precisamos demonstrar a nossa voz e nossa vez. Ele quer tratar de um certo modo de transformar aquele hospital com esses pacientes numa rebelião. Tanto é que a cena que ele foge, né? Ele termina fugindo, rouba entre aspas um ônibus, e quando ele rouba esse ônibus, leva os pacientes para uma pescaria em alto mar. É uma cena muito divertida. Ele finge que são diversos médicos que estão fazendo ali uma espécie de diversão, estão saindo para se divertir, fazer pesquisas também, e ele termina convencendo as pessoas que, quem é você? Né? Ele termina convencendo as pessoas de que eles são médicos de verdade e que vão apenas se divertir através do estudo que eles estão fazendo. Hey, wait a minute! Hold it! See how easy it is? We're from the State Mental Institution. This is Dr. Cheswick.
Dr. Tabor, Dr. Scanlon, I'm Dr. McMurphy. Um dos pontos importantes do filme é que o McMurphy sempre diz que vai fugir, que ele vai sair daquele local e que todo mundo pode fazer o que ele pode fazer também. E o símbolo, a simbologia da sua liberdade se refere a justamente um bebedouro todo em mármore, onde ele tenta arrancar aquele bebedouro. Sabe como é que eu vou sair daqui? Eu vou arrancar esse bebedouro, vou jogar na janela e vou fugir por essa janela. Só que ele tenta por diversas vezes, não consegue, porque o bebedouro é pesado para ele, ele não tem forças para isso. Então o bebedouro fica sendo o simbolismo da busca da liberdade, que será jogada através de uma janela, e através dessa atitude ele terá condições de literalmente escapar daquela prisão, daquele momento de opressão que ele está vivendo. Só que ele tenta e não consegue. Há cenas muito fortes, por exemplo, em que ele recebe tratamento de choque. Ele, por conta da sua rebeldia, por conta da sua violência, ele briga com alguns enfermeiros também, e nessa violência que ele traça, eles terminam dando choque nele. Só que não adianta, porque quando ele leva o choque, ele volta meio grogue, volta meio tonto, e o chefe fica preocupado, porque ele começa a ter uma relação muito forte com o chefe. E aí ele fica fingindo que nada, ninguém vai conseguir me derrotar. Lá na frente, depois que ele sofre muita perseguição, a enfermeira começa... Olha, a interpretação, a química entre o Jack Nicholson e a atriz que faz o papel da enfermeira é muito interessante, é muito boa, porque você percebe a dualidade, né? O comportamento de uma opressora, mas que sabe como ser opressora de uma forma delicada, e um rebelde que quer bater de frente com essa opressora. Mesmo quando ele tenta bater de frente com ela, ela mantém-se firme, forte, tranquila e equilibrada. E uma das coisas que há uma discussão com a direção do hospital, juntamente com alguns psiquiatras, e conversa, esse cara não é maluco não, ele tá fingindo, é preciso que a gente manda ele embora, tem que mandar ele para prisão. E ela simplesmente diz, com a sua calma, sabendo do que estão falando, não, ele é doente e eu vou curar ele, eu vou curá-lo, ele vai ficar do jeito que ele precisa ficar, não se preocupem. Só que a gente percebe que esse seu comportamento, essa sua atitude de ser, é porque ela está percebendo que a força do McMurphy está, de certa forma, perturbando aquele ambiente que ela toma conta. E ela precisa, de um certo modo, acabar, controlar essa rebeldia. Ela precisa ter o controle dessa rebeldia. Em uma dada situação, quando o McMurphy planeja novamente sair do hospital com os presos para se divertirem, ele promete a um garoto, né, um jovenzinho, quase um saído da adolescência, entrando para a maturidade, que ele vai ter a sua primeira transa, e aí acontece, eu estou dando spoiler, gente, mas o filme já faz tanto tempo que eu acho que não há nenhum problema não. E nesse momento, ele leva o garoto a ter a sua primeira transa, sua primeira relação, mesmo dentro do hospital. Só que o tempo passa, porque ele sabe, tem que dar hora para sair e voltar antes que a enfermeira volte. Só que eles terminam dormindo, o cara começa a transar, vamos supor, transa demais, amanhece o dia e ele é novamente capturado, preso, só que dessa vez fazem nele uma lobotomia. E aí o índio, né, o chefe, ele fica preocupado, você está fingindo, aí ele percebe que ele não está fingindo, ou seja, a enfermeira conseguiu dominar o seu opressor, ela conseguiu, por força da sua situação, dominar aquele opressor que estava quase que modificando o comportamento daqueles pacientes. Então, a rebeldia foi dominada pela ação opressiva. Será que foi? Acontece que o chefe toma uma atitude, e essa atitude que ele toma era para representar justamente a liberdade que o McMurphy queria. Ele termina matando, sufoca o McMurphy. Mas ele realmente foi eliminado? Não. Sabe por quê? Vou deixar com vocês a última cena que representa justamente isso. O McMurphy pode ter sido morto, mas o seu ideal de liberdade permaneceu. Então o chefe abraça aquele bebedouro de mármore, consegue arrancar isso durante a madrugada e joga aquele bebedouro através da janela. Ele então está livre. A gente pode perceber através dessa linguagem cinematográfica que, por mais que a sociedade, por mais que o ambiente seja opressor e haja um rebelde, esse rebelde seja aparentemente absorvido e sendo controlado pela sociedade opressora, mas a sua mensagem, a sua força, né, o seu objetivo maior permanece forte. E isso faz com que o chefe tome a atitude de se libertar e sair para a vida lá fora.
essa é a grande mensagem que esse filme sensacional, que deu aí o Oscar, faturou os cinco principais Oscars: melhor ator, melhor atriz, melhor roteiro, melhor filme, melhor direção, recebeu com muita honra todo esse aparato. E a gente percebe que a lição que McMurphy deixa é justamente isso. Por mais que você você bata de peito com o sistema e o sistema possa te engolir, mas a sua mensagem, o seu comportamento, os seus ideais serão literalmente absorvidos por outras pessoas e que vão entender essa mensagem e passar adiante. Bom, era isso que a gente queria saber, falar para vocês sobre O Estranho no Ninho. Você assistiu ao filme? Deixa aqui embaixo o seu comentário, quero saber de você o que é que você achou deste filme, suas opiniões, qual a cena mais impactante para você, a interpretação do Jack Nicholson foi tão convincente, enfim, coloca aqui embaixo, por favor, o que você acha desse filme, se já assistiu, se pretende reassistir, porque eu vou assistir de novo, hein? Eu gostei, o filme bom, merece ser revisto. Combinado? Então, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e, claro, deixa o teu joinha, o teu like, o teu ok, o teu comentário é muito importante para fazer com que esse algoritmo do canal do YouTube reconheça a relevância do nosso trabalho e indique esse filme para outras pessoas. Me ajuda aí, tá? Me ajuda aí, por favor, galera. Beleza? Então, nos vemos com toda certeza no próximo vídeo. Para todo mundo, um forte abraço. Bye, bye. So long. Auf Wiedersehen pra você.